E aí são vários olhares, né? Ontem, na nossa discussão, e hoje estão sendo colocados em muitas informações. A gente precisa agregar cada vez mais informações para compreender esse fenômeno histórico trágico e se isso é um ponto de inflexão, como nós diríamos na economia, de uma mudança em relação à segurança pública no Brasil, ou se será simplesmente um trágico momento do que ocorreu e aquilo acaba sendo usado política eleitoralmente, e no Rio não só, né? Basta ver a reunião de governadores e nós sabemos como é que é a segurança pública dos estados onde aqueles governadores governam, né? E todo mundo sabe. Então, é incrível como no meio da tragédia, coisa tão séria, tão grave, não há uma discussão sobre o que fazer o amanhã. Porque, inclusive, as comissões que funcionam no Congresso Nacional sobre Segurança Pública, na Câmara dos Deputados, por exemplo, é um verdadeiro horror, mas todos estão lá porque foram votados por alguém, não por mim, mas estão lá. Eu faço questão dessas observações porque a gente precisa entender a responsabilidade do voto, né? Porque depois dá nessa situação. Eu vi um dos presentes balançando assim a cabeça, um deputado, meu Deus do céu, se as pessoas soubessem a vida daquele deputado, não vou nem falar o nome aqui, deixe, de São Paulo, mas vamos em frente. Doutor Frederico Isidoro, para o senhor, essa afirmação, volto a lê-la para quem pensando na audiência rotativa. Nenhum bandido importante no Brasil mora em favela. Claro que eu presumo que a afirmação, eu estou tentando interpretá-la também, é feita de falar, olha, esses grupos são hoje, estão em algumas dessas organizações criminosas, o doutor Lincoln Gakia fala muito isso, são máfias internacionais, tá? Em 20, 25 países, tal. Ele dificilmente vai estar morando lá no Complexo do Alemão. Mas eu passaria para o senhor, por exemplo, o Doca, que era considerado um dos líderes, acabou não sendo, salvo engano, não sendo preso. Eu falo para o senhor assim, a partir dessa afirmação, é possível a gente pensar o quê para enfrentar o crime organizado? Puxa, professor Vila, é uma informação que eu julgo como meia-verdade, né? Eu acredito que várias lideranças acabaram sendo presas, e o que vai propiciar você puxar uma linha de investigação que já tem um bom tempo, né? É verdade, o Felipe comentou hoje uma prisão pelo 1º Batalhão de Operações Especiais junto com o GAECO, na cidade de Campinas, pelo menos pela foto ali das viaturas à porta de uma residência de altíssimo padrão. Lembrei também, enquanto comentava, do caso do Juan Carlos Abadia, né, preso em Aldeia da Serra, num condomínio de altíssimo padrão, e aquela velha história, um carro blindado, um terno bem cortado, vira o doutor, né? No Brasil basta você colocar um terno, infelizmente vira doutor. Mas eu não consigo condenar simplesmente que a operação ela não tem algum resultado. No mínimo, o que nós estamos fazendo aqui agora, o que você fez ontem no programa, o que o Congresso vai tentar fazer, por meio de CPI, por meio de escritório conjunto, é uma evolução. Porque eu insisto, a Constituição de 88, de todas as constituições, eu julgo como a melhor de todas, não tenha dúvida disso, mas ela não evoluiu em nada na política de segurança pública, né? Se você parte da premissa de 250 artigos e tem apenas um, e essa proposta da emenda à Constituição, essa PEC, eu comentei com alguns colegas assim, se essa PEC tivesse em vigor domingo, sexta-feira da semana passada, o que teria mudado nessa operação? Nada, absolutamente nada. Eu acredito que a maturidade é você conseguir olhar daqui para frente. Agora, Vila, conseguir convencer de você retirar o ano eleitoral de 2026 da cabeça de quem está no Congresso, isso é meramente impossível, né? Eu imagino a briga para você estar na relatoria de uma CPI dessa, que é te dar holofote. Eu me lembro de um artigo que eu escrevi quando o deputado federal, então a primeira eleição Tiririca, foi eleito, e eu escrevi um artigo que era 1 em 513, demonstrando que não teria maiores repercussões isoladamente. Se ele não tem uma comissão de ponta, se ele não tem uma liderança, não vai fazer muito barulho, nem para o bem, nem para o mal. Agora, quando você tem uma CPI às vésperas de uma eleição, então você tem um condão político muito forte, e aí você tem o condão político do governador, você tem o condão político do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que aqui também podemos
voltar nisso daqui a pouco, por uma questão de mínima gestão administrativa, tinha que ter separado, né? Então, a oportunidade é essa, de discutir e de evitar uma operação com uma envergadura dessa no futuro. Agora, discutir hoje, né, justamente quem tem mais protagonismo, quem tem mais narrativa, basta o que você falou, basta a gente ficar olhando na internet. Precisa ter uma liderança, né? As competências que a Constituição Federal determinam aos entes federativos, elas são muito diminutas aos municípios e à União, e por óbvio tem um caráter majoritário aos estados, né? O ministro Ricardo Lewandowski, ele criticou muito ontem, hoje, dizendo que essa concentração de política de segurança pública, portanto, nos estados, não está dando certo, né? E a União hoje tem investido uma linha de segurança municipal. Então, é oportunidade de discutir. Eu vi o secretário de Segurança Pública aqui, o deputado Guilherme Derrite, comentando ontem que em 3 anos de segurança pública ele participou, acho que de 1 ou 2 reuniões com todos os secretários de segurança do país. Então, cabe à União, sim, ter essa liderança, não é interferir na capacidade financeira, administrativa e política de cada ente administrativo, mas precisa de uma liderança para coordenar, né? Se apreendemos o poder público sem fuzis, da onde eles vieram? Quem deveria controlar isso? Por que você tem um garoto de 11, 12, 13 anos que está segurando um fuzil ou uma pistola e não está na escola? Então, eu imagino que a gente acaba ultrapassando fases e não discutindo, né? Eu discuti muito isso naquela ocorrência do Paraisópolis, né? Então, onde está o poder público municipal fiscalizatório? Onde está o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública? A operação de segunda-feira é o último degrau, é a falência de todas as políticas públicas primárias anteriores que não aparecem, não funcionam. E aí, obviamente, acaba caindo no colo da polícia, todas as polícias que ali participaram nessa operação. Eu justamente ia colocar essa questão para vocês. No governo Michel